Tô aqui com o meu visto na mão já, pronto para ir para os Estados Unidos. Mas aí, será que eu preciso falar inglês realmente para chegar nos Estados Unidos? Será que eu vou precisar para a alfândega para conseguir para conseguir as coisas lá? Será que falar inglês é realmente necessário para você ir para os Estados Unidos? Se você está querendo ir para os Estados Unidos, está fazendo seu processo de visto ou já fez, esse vídeo é para você. Será que você precisa falar inglês para ir para os Estados Unidos? Vamos lá descobrir, eu vou contar algumas historinhas legais que aconteceram comigo nas minhas viagens que eu fui para lá. Bora lá? Se você não segue ainda no nosso canal, Fala Imigrante, clica aqui, ó, tem muito conteúdo, vai aparecer inclusive uma indicação aqui de como que está o processo do visto na pandemia. E tem vários outros vídeos que eu preparei, que nossa equipe preparou, para você, com muito conteúdo para você conseguir realmente desbloquear e conseguir viajar, tá? Inclusive tem até uma lista de países que você pode viajar durante a pandemia. Então se você está planejando fazer sua viagem mesmo assim, eu já separei até essa lista para você, que está disponível aqui no nosso canal também. Vamos lá. Bom, acho que a pergunta é de $1 milhão. Eu recebo muito essa pergunta lá na Fala, como a gente faz a preparação com o inglês, e tem bastante gente que muitas vezes está se preparando para uma viagem internacional, e principalmente para os Estados Unidos, tá? E a questão é, será que é realmente necessário falar inglês para ir para os Estados Unidos? Ou assim, vou passar só 10 dias, vou passar só 15 dias mesmo, dá para me virar de boa sem falar inglês, tá? E eu vou ser muito sincero nesse vídeo, eu vou ser bem sincero mesmo, tá? Vamos lá. Ó, depende muito de onde você for nos Estados Unidos, você vai precisar mais e vai precisar menos. Por exemplo, se você for para Miami é uma região que tem muito brasileiro e muito latino. Então lá você vai precisar bem menos de inglês. Inclusive lá tem muita gente que fala espanhol, inclusive você chega na alfândega, tem tradutor, tem uma preparação muito forte para quem fala espanhol. E com o português muitas vezes acaba até se virando, tá? Inclusive quando você vai para Miami, tem um fluxo tão grande de brasileiro lá, que já tem até uma pessoa lá falando assim, brasileiros aqui nessa fila, brasileiros aqui nessa fila, porque justamente para fazer o processo mais rápido ali e organizar a fila. Então Miami, vou ser bem sincero, a sua necessidade para falar inglês ela vai ser muito menor, tá? Mas, escuta só, a última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu entrei por Miami, lá no aeroporto de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale é uma cidade que fica do lado de Miami, mas é um aeroporto que é de Miami, tá? Que a Azul faz, então eu fui em Campinas, Miami, tá? E lá tava, nossa, uma fila gigantesca, e tinha muito brasileiro, tá? E eu confesso pra você, lá se eu não falasse inglês, eu tinha, ó, me ferrado. O que aconteceu é o seguinte, eu tava indo viajar, eu tava com a nossa cachorra, né? Cachorro do meu irmão, a Milka. E no meio ela começou a latir. E o oficial lá na frente, ele chegou e falou assim, por que ela tá latindo? Cadê a focinheira? Já começou a implicar, né? Daí eu falei assim, ela não late, geralmente, né? Eu vou lá, tá. Aí, por uma sorte também, ele tirou daquela filona, então eu passei reto, sabe? Ele falou assim, sai da fila, senão vai dar problema com esse cachorro. E eu passei reto, e peraí. E na hora que chegou a falar com ele, eu tenho 2 passaportes, porque um já venceu, mas tá com visto, e esse aqui que é o passaporte válido. Inclusive já gravei vídeo falando sobre isso, tá? Por que são 2? E daí, a hora que eu fui falar pra ele, ele falou assim, ó, esse é um passaporte válido e esse aqui tá com visto, né? Daí só quis explicar, só quis ajudar ele. Daí ele chegou e perguntou assim pra mim, sabe? Foi bem assim, sabe? Bem em inglês. Falou assim... Você é do Brasil, né? O que você faz lá no Brasil? Tem uma empresa, né? Também a gente dá aula, ajuda as pessoas, inclusive, vir aqui pros Estados Unidos, né? Daí ele falou assim... O que você acha se seus clientes, seus alunos começarem a falar o que você tem que fazer? Daí eu fiquei assim meio que em choque. Eu falei, eita, eu pedi desculpa. Daí ele falou assim... Então, eu sei o que eu faço, não preciso ninguém falando pra mim o que eu tô fazendo, sabe? Mas ele foi muito ríspido mesmo, sabe? Deu no meio mesmo, tudo em inglês. E eu só, sorry, sir, sorry. Mas foi que se eu não falasse inglês ali, eu tava, sabe? Ele já implicou comigo, ele já ia implicar mais, tá? Teve outras histórias, que por exemplo, quando eu fui para Nova York, né? Mas em geral é o seguinte, eu recomendo fielmente que você fale inglês. Por quê? A vida é uma caixinha cheia de surpresas, tudo pode acontecer. E você falar inglês vai te dar um conforto muito maior, tá? E mesmo que você não passe por uma situação dessa, você vai
ter uma viagem muito melhor. Então você vai conseguir aproveitar mais, você vai entender as coisas. E quando a gente entende as coisas, a gente consegue aproveitar muito mais. Então você vai num parque, você vai entender como funcionam as regras, tudo que você pode fazer, tá certo? Você vai numa loja, você vai entender melhor o que dá para você comprar, o que não dá. Então sua viagem, eu te garanto com 100%, ela vai ser muito melhor se você falar inglês. Então por isso que eu recomendo fale inglês. Se prepare, tá? Essa é uma viagem que eu sei que muitas vezes a gente se prepara muito tempo para aproveitar ela, é uma viagem cara, né? E já que você está se preparando tanto, aproveita e se prepara com o idioma, porque isso vai fazer uma diferença muito grande para você na hora que você estiver lá. Porque vai ter muita coisa, muita informação, sabe? Muito detalhe, sabe? Sabe? Coisas que você consegue fazer simplesmente por você, por exemplo, ler uma placa e entender o que está escrito, tá? Ou até se livrar de complicações, porque se você ler uma placa e não ler o que está escrito, pode ser que esteja fazendo alguma coisa errada, e daí vem e também pode ser uma situação de complicação. Então eu recomendo fielmente. E tem uma dica especial, se você quer realmente se preparar, lá na Fala, www.falaeducation.com ou @falaeducation, a gente tem um processo de preparação muito legal, focado para você aprender de verdade, tá? Então eu recomendo muito que você vá lá. A gente já faz isso, já faz 3 anos que a gente faz isso, sabe? Quase todo dia tá preparando pessoas para viagem, e mesmo na pandemia, aproveita esse tempo para você se preparar. Então, ó, lembra, vai para os Estados Unidos, é legal se você falar inglês sim. Se você não fala, começa a se preparar, tá bom? Dica de ouro, e bora que quando sair a notícia que as fronteiras estão abertas, eu vou ser o primeiro a informar vocês aqui, tá bom? Um beijão!